Foi assim que Deus renovou tudo na terra há quase 2000 anos. Preste atenção nisso aqui. Foi quando Jesus voltou para julgar quem deveria ser julgado. Mateus, livro histórico, capítulo 19, versículo 28. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Jesus estava falando para toda a humanidade ou Jesus estava falando para os 12 discípulos? Porque seriam 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então o juízo de Deus, quando aconteceria isso? Veja aqui, ó. Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória. Vou colocar aqui no dicionário Almeida, regeneração, novo nascimento, ou o tempo em que Deus vai renovar tudo. Então Jesus falou isso provavelmente ali entre o ano 30 e o ano 33. Ele disse que quando fosse renovar tudo, aconteceria o grande julgamento. E quem estaria sentado em 12 tronos para julgar? Os 12 discípulos de uma forma metafórica. Para julgar quem? Nós, gentios, os estrangeiros, não. Para julgar as 12 tribos de Israel. Então, como que eu posso esperar Jesus voltar? Como que eu posso ver um julgamento final, fim dos tempos, se ele diz que era na regeneração? Aí, claro, você do outro lado está falando assim, mas a regeneração ainda não aconteceu. O que significa mesmo regeneração? É o tempo em que Deus vai renovar tudo. O tempo que Deus vai renovar tudo ainda não aconteceu. Vai acontecer quando Jesus voltar. Tudo bem, então vamos ler. Eu quero ler outra passagem para você. Em Lucas 22, veja, porque Jesus disse que nunca mais tomaria do suco daquela uva, daquela videira, aquele vinho, até que o dia se completasse. Em Lucas 22, versículo 28 ao 30. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como o Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Por isso que ele não mais participaria da Páscoa judaica, mas sim na regeneração. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Veja. Tanto que o subtítulo aqui é o juízo de Deus. O tempo verbal. Veja. Vi um grande trono branco. Aqui João diz que iria ver, ainda vou ver, ou João estava falando vi? Vi, então ele estava vendo nos dias dele. Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Versículo 12 de Apocalipse 20. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos. Olha aqui os livros. Ainda serão abertos ou nos dias de João, nos dias do Senhor, nos dias de Apocalipse 1:10, porque o livro do Apocalipse foi escrito para o dia do Senhor. No dia do Senhor estavam sendo abertos os livros. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Aqui, foi aberto. A religião diz que o livro da vida ainda será aberto. E os mortos foram julgados. Olha o tempo verbal. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Os mortos, aqui João estava falando, quando forem abertos os livros, os mortos serão julgados? Não. Durante o juízo, durante o dia do Senhor, durante a vingança de Deus, durante o grande julgamento, os livros estavam sendo abertos. E o julgamento estava sendo... Quem é que estava julgando esses que estavam no livro?
os 12 apóstolos. Aí você vai falar, não, mas João não estava. Claro, cara pálida, porque João ali, ele estava falando isso em espírito. Em espírito estavam os 12 discípulos, de uma forma figurativa, de uma forma enigmática, de uma forma espiritual, para que os carnais não entendam assim, para que os carnais, os que vivem do literal, não entendam. Então o juízo estava acontecendo justamente no dia do Senhor. 13. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os morte, inferno, sepultura, que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Quem é que estava julgando? Quem estava julgando esses aqui? Não eram os 12 discípulos? Jesus não tinha prometido a eles que eles iriam julgar as 12 tribos de Israel? Não o povo gentil, não os estrangeiros. Quando eu falo que o livro de Apocalipse foi escrito de judeu para judeu, tem pessoas que entram aqui me apedrejando. Não, esse livro aí foi escrito, o Apocalipse foi escrito para o julgamento de Israel. O que nós tomamos posse é Apocalipse 14, 6 e 7, o Evangelho Eterno, que é para toda nação, tribo, língua e povo. E o Evangelho Eterno significa o reino de Deus. O reino de Deus que foi estabelecido durante o julgamento. Apocalipse 21, 3 é o templo de Deus, onde ele faz morada em nosso espírito, de todo mundo. De judeu, de grego, de gentil, de todo mundo. Mas a essência do livro do Apocalipse, o juízo foi para os judeus. 14. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo que ele usava aqui como enigma era o Ge, o Geena, o Geinon, o aterro sanitário que havia naquela época na parte externa de Jerusalém, onde eram jogados os animais que morriam em Jerusalém, os mendigos, os leprosos e os que faziam sacrifícios de vidas humanas, de crianças, eram jogados dentro do Geinon, do Geena. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso não foi pego no colo assim, vamos lá que eu vou te levar, ou numa sacolinha. Não, gente, isso tudo é metáfora, isso tudo é enigma. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Para aqueles dias. Apocalipse 21, 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Tudo se cumpriu. O julgamento, o grande dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, os 22 capítulos do Apocalipse, é o que nós temos descrito, foi direcionado, foi como um sinal vetorial para a nação de Israel, para as 12 tribos de Israel. O religioso, então você pense 2 vezes antes de você ficar vomitando por aí que Jesus ainda vai voltar. Porque você está desprezando, você está mostrando com isso que você é um incrédulo, que você é um perturbado, que você é um anátema. Você é um anátema no conhecimento. No espírito, não. No espírito, nós somos irmãos. O teu espírito e o meu é perfeito. Agora, na nossa natureza carnal, tem as transgressões. Mas pelo menos, eu estou tentando buscar base nos escritos bíblicos para me ter uma mente mais sadia. Porque consertar esse traste aqui, eu não vou conseguir. Nunca. Isso aqui nunca vai ter conserto. Mas a nossa mente, o nosso entendimento, a gente tem que procurar a verdade. E a verdade está onde? Nos escritos bíblicos. E graças a Deus, quem está em meu espírito, que está no seu, mas você não está dando valor, ele tem me dado entendimento. Ele tem me mostrado passagens por passagem. É aqui, aqui. Você acha que para mim fazer isso eu assisti vídeo de alguém? Eu li livro de alguém? Não. Peguei isso aqui, com 10 minutos está pronto. Está feito isso aqui. Não esquece, dê o like, comente, compartilhe e principalmente que você se inscreva aqui para que o aplicativo venha mandar essas mensagens para muita gente sair do engano, tá bom? Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.